Estou gravando essa videoaula no dia 10 de setembro de 2024. No dia 6 de setembro, portanto, na última sexta-feira a primeira sexta-feira do mês de setembro, houve um acidente gravíssimo numa colisão, um tombamento, de um ônibus no bairro de São Cristóvão, bairro imperial de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, e um menino de 8 anos teve o seu braço amputado, de uma forma traumática nesse acidente. Aí um mototaxista foi lá, socorreu essa criança, levou para o hospital Quintador, um hospital bem próximo do local do acidente, um hospital privado, que prestou atendimento para esse menino. Esse mototaxista volta até o local do acidente, consegue resgatar não só a cachorrinha da criança, porque a criança estava lúcida, a despeito de ter perdido o braço, preocupado com a cachorrinha Pandora. O mototaxista volta ao local do acidente e recupera não só a cachorrinha, mas localiza o braço amputado. E aí pega o braço, leva o braço da criança para o hospital e lá passa pelo processo de reimplante. É uma cirurgia das mais complexas, porque o objetivo dessa cirurgia é não apenas recolocar o braço, não apenas uma questão estética, é uma questão estética e funcional. Então tem que religar tendão, os vasos, as veias, ligar as artérias, ligar os nervos, estabilizar esse osso que foi fraturado, que foi quebrado. Então não é uma coisa fácil. E depois disso, torcer para que esse braço mantenha-se nutrido com o processo de ter religado as artérias e também as veias. Não é algo fácil. Que só com o passar do tempo é que a gente vai saber se o implante pegou, ou não. E o implante pegar passa pelo braço estar sendo nutrido pelo aquele sangue que você conseguiu religar com a ligação dessas artérias e desses vasos. É claro que depende muito a recuperação do estado que estava esse membro. Por exemplo, um braço que foi muito traumatizado, muito esmagado e que foi amputado de uma forma traumática, é mais complicado de você implantar do que aquele braço que foi cortado, que foi decepado. Então, a gente tem que conter o sangramento, de preferência comprimindo o local, evitar o torniquete para evitar maior sofrimento. Quando você faz a compressão com uma gaze limpa, estéril, ou numa situação de acidente até com uma camisa limpa, não vai ser estéril, você comprime aquele vaso e segura um pouquinho o sangramento. Não dá para aplicar o torniquete. O braço amputado, o ideal é que você leve ou conserve no gelo, Seria bom você envolver esse membro amputado numa gaze ou numa compressa, estéril, de preferência, mas na hora do acidente isso não é possível, que você colocasse esse braço que foi amputado, me engasguei com saliva, com gelo, mas evitando o gelo em contato direto com o braço, para evitar o dano que o gelo pode acarretar nesse membro que foi amputado. Então você pode botar o membro revestido com uma gaze, um saco plástico e o gelo em volta, e com isso levar para o hospital que tem uma equipe de reimplante à disposição. Porque essa equipe de reimplante, geralmente um reimplante desse demora 12 horas, 13 horas. Entra em campo o cirurgião vascular, o neurologista, entra em campo o ortopedista, entra em campo, no local da cirurgia, vários especialistas para que a gente tente lograr êxito com essa medida, que é algo bastante complexo dentre as práticas médicas, dentre as cirurgias que são possíveis hoje, é realmente uma das mais complexas. Aí alguém pergunta, tem como você fazer um transplante de braços, de membros superiores? Tem, inclusive, o primeiro transplante foi feito em um islandês, na Islândia,
um braço foi reimplantado em 2021. Os dois braços foram transplantados, né? Portanto, de cadáver para esse cidadão. Então é possível, mas não é algo tranquilo. Esse menino, né, que é um menino de 8 anos, chamado Davi Giovanni Guimarães, né, que sofreu esse acidente trágico, terrível, no dia 6 de setembro, teve o seu braço reimplantado e ainda está, segundo eu pude acompanhar pela mídia, ainda está sedado, suporte de ventilação mecânica, nessa fase de tentar recuperar, provavelmente está em hidratação venosa, obviamente, nutrição enteral ou parenteral, como sedação para evitar esse sofrimento e evitar brigar com o respirador. E me faz lembrar, até para alento dessa família, um caso que eu vivenciei. Aliás, eu vivenciei alguns casos de amputação traumática, sendo que um foi marcante na minha vida, mais marcante, né? Todos marcaram muito, porque é horrível essa questão, é uma situação muito trágica, mas foi um maquinista que estava conduzindo um trem e esse trem colidiu no outro trem, na traseira do outro trem, ele estava na mesma linha do trem e houve um problema na sinalização e esse maquinista, isso em 1989, ele colide com o trem da frente num dia de greve de ônibus e segundo a mídia nos jornais da época, dizendo que tinha 3.000 presentes, tripulantes ou passageiros no trem e 4.000 no outro. Uma grande população, porque era tipo 7 e pouco da manhã, e era greve de ônibus no Rio de Janeiro na ocasião. E quando cheguei no local, o maquinista, chamado Jorge Martins, teve a mão dele direita amputada, porque ele tentou pular, né, da linha do trem quando percebeu que ia colidir, e essa mão amputada ficou presa só por uma pelezinha bem fininha, e aí ele preso pelas duas pernas, preso pela cabeça. Foi uma cena muito ruim, tem inclusive no meu Instagram uma foto dessa época, eu pedindo uma ajuda para as pessoas, para os bombeiros trazerem equipamentos para a gente poder tentar tirar esse maquinista. E na ocasião, era fevereiro desse ano de 89, quando eu vi que a mão desse maquinista tinha sido amputada, estava presa só por uma pele bem fininha, eu pedi gelo, a população levou gelo até a linha do trem. Foi até curioso, porque começou a parar caminhões com aqueles aquelas pedras de gelo enorme que tinha antigamente, e aí a gente teve até que quebrar algumas pedras de gelo para colocar na mão do maquinista, que era muito gelo que levaram, mas gelos muito grandes, e aí a gente colocou uma bolsa plástica, né, um saco plástico na mão do maquinista, que é o que eu dava, que tinha condições de ver, colocou-se gelo e o saco plástico para poder segurar o gelo. Colocou-se primeiro na base a gás, né, uma compressa, que eu estava na ambulância, tinha esse tipo de material, depois o saco plástico, depois gelo e outro saco plástico, com o intuito de manter a temperatura daquela mão, né, amputada. E nesse caso foi interessante que, embora fosse obrigatório nós levarmos as vítimas do Corpo de Bombeiros para os hospitais públicos, né, eu estava aí entre Oswaldo Cruz e Madureira, eu consegui que o superintendente da rede ferroviária, que chegou, porque o maquinista ficou preso 4 horas, eu consegui que ele me autorizasse a levar aquele paciente para o hospital privado, e nesse hospital privado, na ocasião, que era o Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca, ele tinha uma equipe de reimplante, hoje eu não sei como é que está. E aí, pelo rádio da ambulância, eu avisei que nós levaríamos o paciente, tão logo nós conseguíssemos tirar ele das ferragens, e a equipe de reimplante ficou aguardando o maquinista chegar. Esse maquinista chegou, teve a sua mão reimplantada, teve várias complicações na época, que foi bem veiculado pela mídia, de terapia intensiva, ele teve sepse, teve síndrome de angústia respiratória do adulto, teve várias complicações, mas depois de muitas semanas internado em terapia intensiva, ele recebe alta com a mão colocada de volta.
tendo já função, segundo eu soube, e também mantendo o aspecto estético. Inclusive, mais tarde, bem mais tarde, eu encontrei com alguém que tinha contato com ele. Esse alguém falou: olha, o Jorge Martins voltou a trabalhar, olha, voltou para a rede ferroviária, não conduz mais trem, mas voltou até a descascar laranja, ou seja, tinha movimento nas duas mãos. Então, esse desfecho foi um desfecho, na época, bastante razoável para a tragédia que foi. Eu estou falando de muitos anos atrás. Então, eu torço para que esse êxito, né, que se teve com esse maquinista, que a gente tenha de novo com esse menino, que é algo traumatizante, doloroso, e ainda tem aquela possibilidade desse membro não pegar, né, de não conseguir essa vascularização, a nutrição apropriada desse membro. A retirada do membro ainda pode culminar lá na frente com o que a gente chama de a dor do membro fantasma, que é quando a pessoa sente dor, coceira, formigamento no membro que já não existe mais. Então isso é sempre muito traumatizante, muito chato, e não é uma situação que a gente gostaria de ver ninguém passando, ainda mais um menino como o Davi, né? Então eu peço aí que a gente se una em orações para que esse menino se recupere, não só com aspecto estético, mas estético e funcional, e que saia dessa, se recupere e possa ter uma vida mais próxima da normalidade que todo qualquer cidadão merece, ainda mais uma criança tão jovem, né? Uma criança de 8 anos de idade. É isso. Eu queria trazer à tona esse assunto, explicar para vocês como é que vocês devem proceder caso isso ocorra e trazer um caso de sucesso que eu vivenciei algumas décadas atrás, tá bom? Dê o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo, porque são informações bem relevantes. E é isso. De 0 a 11, qual é a minha nota, por favor? E fique aqui, fique bem, fique com a gente e até breve. Fique com Deus e vamos orar por esse menino.